Olá, pessoal! A nossa aula de atualidades do dia de hoje, infelizmente, vai falar de uma tragédia. Trata-se lá do processo de implosão do submersível Titan, que comercializado lá pela Ocean Gates, vendia passagens de até 250 mil dólares para verificar lá o naufrágio do Titanic. Então, quer saber tudo a respeito dessa temática? Dá uma olhada aqui no nosso material. Aula de hoje, aula de atualidades, vamos falar da implosão do submersível Titan. Bom, a primeira questão importante é a gente lembrar que a Ocean Gate é uma empresa que comercializava mergulhos através do submersível Titan até aquilo que restou do navio Titanic. Lembrando que ele se encontra em grandes profundidades e, portanto, a pressão da coluna d'água é uma pressão muito intensa. A Ocean Gate é uma empresa que não tinha a certificação de nenhuma agência americana, canadense ou de outros países para poder realizar esse tipo de mergulho. E aí vem uma primeira pergunta logo de cara. Então, como é que uma empresa tem um submersível que não tem a certificação para operar, opera para verificar o naufrágio do Titanic? É porque o naufrágio do Titanic se encontra em águas internacionais. E águas internacionais são águas que não têm a legislação específica de nenhum país. A Ocean Gate havia construído submersível com titânio e fibra de carbono. E hoje, grande parte dos especialistas dizem que a escolha desse material pode ter sido determinante para o colapso do submersível. Aliás, é importante que a gente tenha clareza que há uma diferença fundamental técnica entre um submersível e um submarino. O submarino é aquele que é autopropulsado, o que significa dizer que ele tem a capacidade de chegar numa determinada localidade, operar em superfície ou submerso de maneira completamente autônoma. Já um submersível é aquele que tem que ser levado até o local dos destroços do Titanic para então iniciar o processo de mergulho. Pois bem, a Ocean Gate dizia que ela tinha uma empresa absolutamente inovadora em turismo de aventura, vendia cada passagem a 250 mil dólares e não era a primeira vez que ela já tinha levado pessoas até os destroços do Titanic. Lembrando, né? Esses destroços se encontram em grandíssima profundidade. E aí nós temos um problema, né? Porque você tem uma pressão, né? A diferença, na verdade, de pressão interna e externa é que causa o equilíbrio para que o submersível ele possa ir até os destroços e depois voltar. Lembrando que esse submersível ele não tinha o que nós chamamos de cordão umbilical. O que é o cordão umbilical, né? É, na verdade, uma estrutura que liga o submersível até a embarcação que lhe está dando apoio. E, de certa forma, então, caso ocorra qualquer tipo de problema, ele pode ser içado por essa embarcação ou ele pode receber, por exemplo, suprimento de oxigênio extra ou pode receber orientações sobre como proceder em caso de pane, sobretudo pane elétrica. Bom, o ponto fundamental é que as autoridades já nos afirmaram que ele implodiu. Lembrando que a implosão é diferente da explosão. A explosão é de dentro para fora. Já a implosão é de fora para dentro. Literalmente, né? Ele foi amassado como se fosse uma latinha pisada por qualquer um de nós. E isso acontece quando a pressão externa ela é muito maior do que a pressão interna. E provavelmente a causa foi a escolha dos materiais desse tipo de submersível. Ele deve ter tido algum tipo de pane, segundo os especialistas, mais ou menos um minuto antes dele colapsar, eles teriam percebido que havia algum problema, soltaram os tanques de lastro, que era para permitir que o submersível voltasse à superfície, mas um minuto depois a pressão externa sobre o casco do submersível foi muito grande e ele colapsou, né? A grande elemento que talvez a gente possa falar que nos conforte talvez um pouco mais pela perda de vidas humanas
é que a morte foi absolutamente imediata e eles não perceberam ela quando ela de fato aconteceu. E isso acontece de maneira muito, muito rápida. Legal? Então vem para cá, vamos botar uma parte disso no quadro para você entender. Então, puxando o nosso quadro em branco aqui, pessoal, né? O que que a gente tem? A gente tem uma empresa que é a Ocean Gate, que comercializava, né, abre aspas, um pacote de turismo de aventura para que pessoas extremamente ricas, né, pudessem visitar os destroços do Titanic. Cada passagem era vendida por 250 mil dólares, né? Isso aqui é a passagem unitária. E a Ocean Gate, ela não tinha, né, nenhum tipo de certificação. Então, lembrando aqui que a Ocean Gate não era certificada, ou seja, não houve nenhuma autoridade canadense, americana ou internacional certificando, né, o submersível Titan. E lembrando que o Titan, ele era feito lá de fibra de carbono e de titânio. E aqueles que o construíram acreditavam que esse material era um material suficiente para resistir à pressão da coluna d'água à medida que o submersível, né, afundava. Lembrando lá que esse submersível ele implodiu. E a implosão ela acontece quando eu tenho uma diferença de pressão interna, provocada pela própria estrutura, né, do submersível, e, obviamente, a diferença de pressão externa, que é a coluna de água do oceano sobre eles. Na profundidade em que eles foram, essa pressão é uma pressão muito intensa sobre um material que nunca foi testado a essa profundidade, que era uma mistura de fibra de carbono e também de titânio. Aliás, a gente se lembra, né, que em 2017 já havia acontecido um outro acidente, só que agora com a Marinha Argentina, na região de Ushuaia, fronteira ali com Mar del Plata, né, com o Ara San Juan. Nesse caso, um submarino, né, da Marinha Argentina, que aparentemente teve problemas, né, mecânicos e elétricos, não se sabe exatamente, e ele veio num processo de afundamento até o assoalho oceânico. Num determinado momento, a pressão externa ela foi muito maior do que a pressão interna do próprio submarino e ele colapsou, ou seja, ele implodiu. E com isso, levou à morte de 44 marinheiros. Perfeito? Vamos botar isso no quadro também, olha para cá. Então, nós tivemos uma outra ocorrência... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos, mas o propósito desse vídeo no YouTube ele é para divulgar o nosso trabalho, para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital, esse curso aqui você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula, 30% da aula. Se você quiser assistir os 70% restante, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, tá? Deseja ainda estudar pelo nosso Personal Coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90.
vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter. E, como disse, aqui tem um conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então, eu espero vocês aqui na LAC. Valeu! Tchau, tchau!